Boa noite, pessoal. Yael aqui. Hoje à noite a gente vai fazer uma masterclass de uma das tracks que eu produzi faz mais ou menos um mês. O nome dela é Ishan. Ishan, eu fiz uma pesquisa entre nomes indianos que tinham significados e Ishan tem a ver com o sol, com a luz. Então achei isso bem interessante e, né, foi depois de eu ter criado a track. Antes ela estava com o nome de Mango Alley, que é uma das gravadoras que eu tenho como objetivo de lançar. E eu coloquei ali como uma referência, né, da gravadora que eu gostaria de lançar essa música e meio que serviu como inspiração. No final, eu fui procurar um nome, né, que tivesse um significado, que trouxesse um pouco da, do conceito que eu estava buscando. Então, eu vou dar um play agora nela, a gente vai escutar e depois vamos conversar e eu vou mostrar, né, um pouco mais como eu desenvolvi essa track. Ela tem sample de flauta, tem bastante MIDI, eu tentei simplificar em algumas coisas e em outras eu fiz algumas camadas mais complexas. Então, bora dar um play. Eu tô hoje de fone para poder também conversar melhor sem atrapalhar, né, a entrada de som das caixas. Então, vamos comigo.
É isso aí, galera. É isso aí, galera. Deu para escutar? É, basicamente é uma track que tem bastante canal, mas eu tentei simplificar os principais instrumentos, né? O groove que eu prezo muito, né? Eu tinha um projeto de tech house por muito tempo, que era o Hipocon, então eu gosto de manter a parte do groove, a parte percussiva bem críspida na música, né? E eu vou de cima para baixo, começar a explicar um pouquinho como eu trabalhei os canais dessa track, como que eu mixei alguns grupos, os plugins que eu utilizo, né? E como que eu cheguei nesse resultado. E começando aqui para cima, né? Eu tenho grupos de canais. Eu gosto de trabalhar com grupos para que eu possa ter rapidamente, né, uma dinâmica escutando as músicas por partes. Então, geralmente eu coloco meu kick separado, né, dos drums, separado dos bass, e depois faço os grupos para poder criar uma junção. Aqui, por exemplo, no meu aqui grupo de drums, eu tenho um auto filter que ele vai ser utilizado para poder criar, né, essas quebras de grave, né? Tem um aqui no começo, tem aqui no break. Eu poderia antecipar também algum break para tornar ele maior, retirando, né, cortando aqui, está em 120 Hz. Isso dá uma sensação bem interessante para antecipar um break. Às vezes tu quer deixar o break maior, só que tu não quer cortar tanto as frequências de grave, médio, grave. Então aqui, por exemplo, eu poderia antecipar e o meu som aqui ele vai cair antes, vai ficar grave antes, né? Vai ficar cortado antes. Então, com auto fita, eu rapidamente consigo fazer esses cortes de frequência que tornam, às vezes, bem interessante, assim, para criar um groove a mais para música, para não ficar tão entediante, já caindo direto no break, cortando, caindo tudo, né?
Então a gente consegue manter uma tensão bem interessante quando a gente corta uma parte, né, de um grupo de instrumentos, principalmente quando está, né, o kick envolvido ou o bass, isso dá uma sensação bem gostosa para track. Embaixo aqui eu tenho o meu kick, eu dentro desse kit de produtor da House Mag Academy, eu criei alguns instrumentos para a gente poder manipular. Então eu só coloco o meu kick aqui e eu consigo fazer um controle, né, dos meus instrumentos que eu fiz aqui, que tem um drum bus, saturador, um reverb bem minucioso, muito curto, e um glue compressor aqui para poder trabalhar um pouco mais a compressão do meu kick. E aqui eu consigo dar um shape, tirar um pouco mais de médio ou agudo, né? E vou dar uma solada nele aqui, poder realmente deixar ele interessante na música. Então, aqui eu tenho só o meu kick, ele vinha aqui, aqui eu tiro o meu agudo, ó, tirar o médio, vai ficar o grave. O próprio molho, aquele. Era... Ah, Agora desliga mudou aí, o ó. nome do molho. Ó. Então, o Nick tirava a ambiência da molho. Sim, mas ele tirava o tempo do molho. É mais interessante. Muta, muta. Aí, agora saiu. Foi mal aí, galera. Então, aqui eu consigo modelar um pouco melhor o meu kick, né? Podendo botar menos pressão, mais pressão nele, mais saturação, mais tamanho, deixar ele mais curto, né? E um instrumento que eu utilizo em praticamente todos os meus kicks que eu produzo, que é um plugin da Waves, né? Do Waves Audio, que é o Puig Tech. O Igtech, ele, cara, é muito simples, mas ele é muito efetivo. Não sei se vocês vão conseguir perceber aí, mas eu vou tocar o kick com e sem ele. Primeiro com, vou tirar. É algo muito sutil, mas ele traz o meu kick para frente da mix, né? Ele me deixa o meu kick, né, mais centralizado, e ele acaba preenchendo melhor as frequências que ele atua ali. Então, deixa o meu kick com uma sensação de ele estar mais centralizado e mais gordo. Abaixo a gente tem aqui os canais de drums. Aí temos vários canais, eu vou meio que colocando um por um aqui. Então tem um clap base aqui, onde eu também tenho um shaper para o clap, onde eu posso aumentar, diminuir, tirar a frequência. O clap ele tá bem curto assim para essas linhas musicais. Eu costumo deixar e procurar também instrumentos, principalmente o clap, né, o snare, onde eles vão ficar mais sequinhos, vão bater e acabar, né? Diferente do tech house que ele bate e espalha, né? Ele tem, tipo, uma cauda maior, né? Dentro dessas linhas mais progressivas, geralmente, né, esses instrumentos, eles são bem mais curtos. Então, vamos colocar aqui o hatch. O hatch também eu coloquei dentro desse rack e controlei aqui. Ó, aqui se eu aumentar ele, que é o decay, né? Deixar ele bem curtinho. Vamos adicionar agora, se eu não me engano, um hatch mais crispado. Então, aqui eu criei uma camada com dois hats, e isso serve para vários estilos musicais. A gente sobrepõe alguns instrumentos. O ideal aqui é a gente não pegar instrumentos tão parecidos. O legal é complementar com dois estilos de hat diferentes. Mesma coisa funciona para os claps, né? Tem clap que ele é mais grave, tem clap que é mais agudo, que falta presença, aí a gente pode colocar um segundo clap com
né, uns semitons abaixo, para que a gente crie uma sonoridade que ela vai vir mais mais cheia de harmônico, né? Ela vai bater melhor, né, na track que a gente está utilizando. É, eu uso nos meus grupos, né? Vou mostrar depois, um plugin para secar ainda mais. Antes de mostrar ele, vamos colocar agora o Close Hatch. O Close Hatch é um instrumento que ele é para dar velocidade, então vamos aproximar aqui. Ele não tem o instrumento do meio, que aqui seria o close hat, ele gruva entre os hi-hats, né? E aqui tem uma dinâmica de velocity para não ficar tão reto, né? Senão fica ti, 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 ti. A ideia é que tenha, né, uma dinâmica, um controle mais humano, né? Não ficar aquela coisa robótica, para dar o swing na track. Então, vamos dar um play aqui e colocar o close hatch. Então, o close hatch ele é mais constante, né? Ele vai dar mais velocidade mesmo, né? Quanto mais instrumentos perto um do outro, mais tende a música a ficar acelerada, né? Por isso que a gente, quando produz com rolling bass, que é taga, 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 tipo, já dá essa sensação que a música ela tá acelerando muito mais, né? Então, quanto mais próximo a gente coloca um instrumento do outro, mais rápido dá essa sensação, né? E geralmente, depois de colocar a minha bateria básica com clap, hatch, close hatch, eu busco algum top loop. Aqui são top loops do meu sample pack que eu criei para a House Mega Academy. Quem não adquiriu aí depois e quiser experimentar, tá muito interessante. Pode pedir o link aí que no final da live eu mando para a galera. E tem bastante instrumentos, são basicamente 500 samples que eu tirei de tracks minhas, que eu desenvolvi de até 4 anos para trás, e eu preparei esse material, e eu tenho utilizado nessas minhas tracks novas, porque eles são realmente bem interessantes. Então, vamos ligar agora um top loop. Tem. Bom. Então, basicamente um shaker, né? Um shaker que dá um swing. Aqui a gente tem outro elemento percussivo. Eu gosto muito de adicionar percussões no meu som, assim. Eu sempre procuro um loopzinho, ou como aqui embaixo, eu peguei 2 instrumentos e deixei eles bem curtos. É meio que um atabaque, e eles conversam com os instrumentos aqui de cima. Então vamos solar aqui esses dois, ó. E meio que eles puxam, né, a virada do groove da minha track a todo momento, assim. Eles vêm mais constante, em a cada, né, 32, basicamente, e eles vêm para quebrar o groove, para poder alimentar, né, essa sequência do groove. Então, como eu falei para vocês, eu coloco sempre no grupo principal um plugin de transiência que eu uso já há muitos anos, que é o Smack Attack. É um plugin da Waves também. Existem outros transiente designers, inclusive gratuito. Existem bons transiente designers gratuitos. Quem não tiver o pacote da Waves, mas realmente eu sinto muito eficaz assim esse Smack Attack e eu já uso aí. Pode colocar aí uns 3 anos eles na minha track. Então, olha só a diferença. Aqui eu estou diminuindo o sustain da minha bateria em menos 25. Então, eu vou mostrar com e sem e vou fazer um pouco mais brusco para vocês sentirem a diferença. Vocês conseguiram perceber que, tipo, tava meio perdido sem, e quando eu coloco, ele cria uma dinâmica, ó, vamos ver de novo.
se eu aumentar isso, ó, eu praticamente seco todas as minhas transiências. E aqui eu também tenho um botão de ataque, consigo botar mais ataque se eu quiser deixar minha bateria com uma presença mais rápida de entrada. E é muito flexível, esse plugin é fantástico. E sempre eu acompanho com esse JJP, que é um outro plugin da Waves, tá? Que eu uso ele para dar brilho realmente nos grupos de bateria. Basicamente, todas as minhas tracks eu coloco ele aqui e às vezes junto com o Drum Bus, que é instrumento nativo do Ableton, que também é um saturador muito interessante para bateria. Às vezes eu uso os dois, nunca no 100%, sempre um complementando o outro, né? Mas olha a diferença que dá nas baterias quando eu tiro ele. Vou ligar, hein? Então isso dá um brilho, joga minha bateria na frente da mix, né? Então são dois plugins que eu acho bem essencial assim na minha produção. Agora a gente vai aqui para as partes de médio grave. Então aqui a gente tem também um instrumento que eu criei, que está nesse rack de produtor, que é um Reese Bass. Ele tem alguns presets pré-definidos aqui que eu também deixei pronto. E ele tem aqui dentro um wavetable com hot tube, equalizador e limiter. Basicamente, esses são os efeitos que tem nesse rack do wavetable que eu criei. E ele é um harmônico bem interessante, assim, que constrói a história da track. Então ele tem uma modulação que ele vai abrindo de acordo que ele vai tocando, né? Isso dentro do wavetable. Cortei bem aqui as frequências para ele não chocar minhas regiões graves. Eu quero ele mais como um médio grave, como algo para dar um pouco mais de brilho na parte meio que central do meu espectro de música, né? E ele tem aqui um sidechain para o kick para dar essa sensação de bombeamento, né? De pump. Então, se a gente tirar aqui, ó. Então, ele cria essa sensação bem interessante de cada vez que o kick bate, ele cria essa pulsação e não fica tão, né, estático. Então, isso ajuda bastante a colocar o timbre dentro da música. Agora a gente vai passar aqui para o baseline. Esse baseline eu fiz no Vital. Eu costumo fazer todos os meus baselines com initial preset. Eu começo do zero os meus baselines. Então aqui tem um oscilador com menos 24, um segundo. Na verdade, são três osciladores com menos 24. O de baixo aqui eu tirei a parte da unissom para eu ter uma frequência sem estéreo. E os dois de cima eles estão, né, um pouco mais aberto, né? E esse terceiro ele seria o meu que ficaria mais estático, ele não vai variar, né, a parte principalmente do estéreo, vai ficar mono. Então eu fiz uma ligação entre os meus filtros aqui para poder usar esse envelope mais curto. Vamos dar um play aqui no bass. De efeitos aqui só tem um compressor voltado para low band. Aqui eu tenho multiband compressors, low band, high band, single band. Então aqui ele está voltado para as regiões graves. Isso aqui dá um contorno interessante para o bass. A gente consegue fazer com que ele tenha uma gordura a mais presença aqui trabalhando nas regiões graves.
Ó, Vital, para quem não sabe, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, é muito bom de utilizar. Ele é só um pouquinho pesado, né? Ele até que pega bastante processamento, mas se você faz o bass nessa parte inicial da música e, né, tem uma certeza de como, né, ele vai ficar, você pode frisar e transformar em áudio, né? Assim vai ficar mais leve. Dentro da progressão da música eu faço algumas alterações em alguns momentos aqui para não ficar igual, né? Dá para perceber aqui também, eu mudo um pouquinho, só para não ficar estático a música inteira. Na segunda parte, eu mudo um pouco aqui para ter um lado B, então eu saio de Dó para Lá, mais pro grave. Então tem algumas conversas aqui também, ó. Eu trago de cima e baixo, assim, para criar uma dinâmica, para não ficar, né, a track inteira igual o baseline. E aqui é a mesma coisa, depois de fazer essa tensão aqui, a gente volta de novo para onde era a nota tonal, né? Então, é uma maneira de dar uma energia diferente para o bass e tirar ele um pouco da nota estática, né? Indo abaixo aqui, a gente tem esse bass está desligado. O nosso top bass aqui eu não utilizei também. Tem alguns instrumentos que estão no próprio rack ali, né? Que eu acabei não utilizando na track. Então, isso aqui vai diminuir o número de tamanho. Por exemplo, o Hiss Bass eu não botei aqui. Eu não usei drone. Esse aqui também não tem nada. Então, aqui é um timbre, se eu não me engano, de synth. Vamos ver aqui. Então seria esse timbre que é um timbre que eu gosto desses timbres que ele é mais nóia, ele balança na track. Eu adoro esses sons mais macabros. Então aqui tem alguns pouco de delay que eu coloco também para não ficar reto, né? Então isso cria uma vibe legal. Então são algumas das dicas que normalmente eu busco, que é achar esses elementozinhos que vão criar umas esferas embaixo da tua música, que vai tirar um pouco a mix de que ela seja totalmente estática, né? Vai dar um movimento. Eu sou suspeito porque eu sempre busco isso nas minhas músicas, alguns timbres que eles não vão ficar tão estáticos, né? Eles vão ter um movimento durante a história que a música conta, né? Embaixo a gente tem um lead aqui, que ele vai marcando também a track, ele vai, né, entrando metricamente aqui em algumas partes. É esse aqui. Então aqui a gente tem um Trillian. O Trillian é um instrumento muito utilizado por muitos produtores musicais aí espalhados no mundo. Ele é da Spectrasonics. É um pacote que vem com Omnisphere, Keyscape, tem mais um e o Trillian. Então, os top DJs aí utilizam muito, tá? Os top produtores aí do mundo. E já ouvi vários produtores falando muito bem. Eu já uso há bastante tempo, fiquei um tempão sem ter ele no meu computador. Daí agora deu um upgrade na máquina que eu voltei a instalar ele. E ele tem muitos timbres para baixo, né? Ele é bem interessante. E nesse caso eu estava procurando meio que um base meio lead mesmo, para fazer essa marcação. Isso eu ouvi lá no show do Guy J, no Surreal. Eu usava essa técnica na época do Hipocon também, de marcar algumas presenças na cabeça do kick, de médio grave, assim, né? E daí, quando eu escutei algumas tracks do Guy J lá, e veio essa ideia, falei, putz, na próxima track eu vou procurar algo parecido.
E daí eu achei esse timbre que ele faz mais ou menos essa ideia, que é tipo, ele faz meio que uma curva sonora com a parte sub, né? E aí aqui a gente tem sidechain, né? Se desligar os efeitos, vai ficar assim, ó. Então o OTT vai abrir ele. Aqui eu estou equalizando para fechar, para deixar ele mais obscuro. E o sidechain aqui com o Track Spacer, que é o meu sidechain preferido, que eu mais uso. Tem uma automaçãozinha ali, ó. Ele faz bum, 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 bum. Então me dá uma vibe legal assim para o movimento da track. Vamos aqui agora solar com tudo que a gente já viu. E aqui eu optei para deixar tudo na mesma nota, mas, galera, cada timbre pode virar uma história, né? Então, se eu, tipo, poderia me encarnar em criar uma história com isso aqui, né? Tirar em vez de ser só uma, de repente tentar, né, criar mais notas e fazer uma variação. Então, isso depende muito de como tá a história, de quais são os principais elementos da tua track, né? Os principais elementos a gente tende a fazer uma conversa mais, mais diversificada, onde vai ter automação, né? Esse aqui é um instrumento que ele fica mais estático mesmo, ele vai para marcar, né? Para ele estar ali na memória, do cérebro, mas ele não tem tanta variação. Então, às vezes, se eu quiser numa outra música usar esse timbre e utilizar ele como, né, um timbre mais primário, né, da minha música, eu poderia utilizar ele de outra forma. Eu estou limpando os canais que eu não estou usando. Aqui também não veio harp, podemos tirar. Agora a gente está indo para a parte mais harmônica, assim, que é um pad que eu venho desde o início. Isso aqui ele é muito utilizado nas linhas de Progressive House e algum instrumento harmônico tonal que ele vai ficar igual a track inteira. Pode ser uma nota só, ou às vezes se combinar até um acorde. Aqui, no meu caso, foi uma nota só. E é ele que começa a track no silêncio lá no começo, ó. É tipo um hold. Vou abrir aqui, é do Contact. É um som de órgão, né? Então, se vocês não têm o contact com esse instrumento e, né, pretenderem colocar algo parecido, gostaram da ideia, vocês procurem por alguma coisa que seja órgão, tem essa sensação. Então, eu poderia fazer um acorde ou uma nota só. Então, dependendo do estilo musical que você está criando, né? É house, pô, mas talvez um acorde vai funcionar melhor. O Organic House também utiliza muito acordes, então dependendo do estilo musical, dá para você usar ele de outras formas, né? Aqui eu tenho também um elemento do meu sample pack que é um string grave, assim, que ficou bem interessante. Eu estava testando, né? É, alguns timbres do meu pacote de sample pack e, nossa, isso encaixou perfeito. Daí a gente não tem como não usar, né? Yes. Se eu não me engano, eu fiz no Reactor isso. Eu achei esse timbre no Reactor e daí sampleei, né, para ele poder vir na minha música. E ele tem bastante energia, né? Ele traz bastante energia para track, assim. Então, ele complementa bacana, assim, essa parte de trazer um médio grave, de algum elemento que vai chamar um pouco mais de atenção enquanto a track vai tocando. Vou selecionar tudo aqui, vamos dar um play com ele um pouco antes.
Ele meio que ele vai preenchendo algumas pontes de algumas transições, né? Então, às vezes eu procuro também instrumentos para trabalhar essas partes musicais das transições, que é bem interessante. Aqui eu tenho um string, se eu não me engano, mais agudo. Vamos ver aqui. Então, isso aqui traz bastante esfera, né? Deixa, eu acredito, dar uma riqueza para a música. Eu sou viciado no Hive, não sei se já tiveram a oportunidade de utilizar, mas eu utilizo desde o Hive 1. Acho que pode botar aí mais de 10 anos que eu já uso o Hive, né? E daí, acho que tem 6, 7 anos da versão 2. Eu sempre usei esse plugin, para mim é um dos melhores. Tem uma vasta biblioteca de sons, assim, muito interessantes e você pode favoritar e, né, selecionando os melhores instrumentos. E é muito legal, porque ele tem bass, polybass, monobass, keys, classic, pads, plugs, tabs, chords, drum hits, loops detonados, loops tunados, loops melódicos, effects. Então, cara, aqui é bem interessante assim para achar eh, coisinhas tipo especiais para track. Então, é um sintetizador que eu uso bastante e achei lindo esse timbre aqui, pô, bem rico assim, ele conta uma história melódica. Vamos soltar com a track agora, vamos botar o resto. Então, essa soma de instrumentos, né, com cuidado para não passar do ponto, é bem interessante. Dá para. E eu, né, agora eu tô muito mais preciso, minimalista, mas antigamente, cara, eu saía colocando um monte de canal, experimentando e tal, e às vezes eu tinha um pouco de dificuldade de limpar a track e achar aquele bloco, né? Hoje em dia eu já, né, com mais maturidade, eu já procuro encaixar o instrumento, se não encaixou, eu já tiro fora. Então, né, é bem importante a gente ter esse cuidado da escolha do instrumento que a gente vai colocar na nossa música, assim, isso é crucial para poder a gente ter, né, uma confiança até melhor na nossa música. Se a gente só vai ali, escolhe, joga para dentro, muitas das vezes a gente acaba não dando tanto valor para essa música, para esse projeto. Então, quando a gente realmente se dedica para fazer algo diferenciado, a gente vai gostando melhor do processo, né? E esse refinamento é bem importante para poder atingir melhores resultados. Agora a gente vai para os grupos de percussões. Todos esses samples aqui são do Sample Pack que eu criei e são congas. Esse instrumento Core aqui, ele deu uma esfera muito legal para a música. Vamos colocando um por um aqui. Eu vou vir só com esse grupo, que senão não vai dar para ouvir. Então, tem a conga, né? Embaixo eu tenho uma outra conversa de conga. Então, aqui eu tenho um roar, que é esse novo instrumento para dar mais brilho. Ele abre as minhas congas, né? Aqui eu coloquei um outro instrumento do roar de efeito também para abrir as minhas congas. Um pouquinho de delay para dar essa dinâmica de instrumento, ele tá progredindo, né? Aí tem essa conga que ela tu bate nela e arrasta no instrumento, que é vum, vum. Ó, essa conga aqui eu nem tratei ela, acabei nem colocando equalizador, nada, mas geralmente eu trato todos os canais da música, praticamente todos eu vou fazer algum corte de frequência, vou usar um pouco de delay ou reverb, principalmente nessas linhas de progressivo é bem importante para dar essa profundidade, para criar essa progressão de efeitos, né? E aí agora vem os instrumentos chaves dessa música que eles contam uma história ali no fundo da track, né? Um é esse, que é um groovezinho de.
como se fosse um cobelzinho, um rim, né? Ele é mais agudinho. Eu botei uns efeitos também para ele balançar na track. Tem dois tipos de delay aqui e um overdrive com 2% só para dar um brilho. Isso vai criando groove. E aqui pra frente tem esse instrumentinho que, cara, esse áudio, né, que eu achei lindo esse instrumento que eu usei como base para construir, né, uma conversa da música. É bem legal. Então esse instrumento ele chama Cora. Aí tem um outro aqui que eu botei que é o Sangbá, que também faz um groove na track, ó. Ó, aqui, por exemplo, é um instrumento que, cara, eu vacilei, eu não coloquei um sidechain. Seria talvez importante aqui para não ficar tanto batucão, né? Quando entra um sidechain no kick, ele vai dar uma pulsação cada vez que o kick entrar e ele vai esconder um pouco. Isso aí também ajuda a melhorar o groove. Embaixo aqui eu tenho um ride, que é um instrumento para complementar, né, o crescimento das baterias. Ele é tipo um hi-hat, né? É o prato da bateria do baterista, né? Então ele é mais cheio, né? E eu utilizo ele para dar um groove na continuidade das baterias, né? Vamos tocar um pouco antes, vamos esperar ele entrar. E embaixo a gente tem um shaker. O shaker tá com sidechain. E embaixo aqui a gente tem um canal de effects. Os efeitos eu procuro em vários instrumentos. Eu às vezes procuro no Kontakt, no Hive, samples. E é uma área que é bem interessante para complementar a track, né? Então, aqui a gente buscou fazer, por exemplo, é só uma nota, ó. Se eu não me engano, vamos ver qual que é o instrumento aqui. É uma harpa irlandesa. Então aqui também é só para criar uma situação de troca de métrica, né, do compasso e tal. Embaixo eu tenho um outro contact aqui, vamos ouvir que eu não sei de cabeça. Ah, aqui é um violino. Então aqui é um violino, ó. Então é também um instrumento do contact. Eu adoro, né, colocar esse tipo de instrumento orquestral, né? Para quem não tem contato e tal, vou dar uma dica fantástica. Tem o Spitfire é, Spitfire Labs. Cara, é muito massa, cara. Ele tem vários instrumentos orquestrais e, por exemplo, nos meus breaks eu gosto de botar string e um string mais real, né? String realmente de violino, de corda. Isso dá uma riqueza para a música de vocês, né? A galera do Tech House às vezes bota, né, que um trompete, trombone, né, flauta. Então, são vários instrumentos que, se a gente sabe como utilizar, né, eles ficam bem interessantes na música, eles dão essa conotação mais musical e eu gosto muito de colocar isso nas minhas tracks. Aí tem um Hubble aqui que ele faz as viradinhas, é, que também está no banco de presets que eu criei. Então, ele serve para complementar esses instrumentos. Aqui ele vem antes, aí eu coloco ele em momentos diferentes também para não ficar previsível para o nosso cérebro, né? E sempre dando um espacinho assim, né, para respirar antes de voltar ao grave. Isso é bem importante. Aqui tem uns crashes mais longos que eu coloco também, ó. Esse aqui é um reverso de crash. Bastante delay, né, para criar
essa vibe. Aí aqui embaixo a gente tem ainda mais instrumentos, se eu não me engano, mais voltados para effects. Tem uma Dark Buddha aqui que faz a virada, ó, que é o que dá a puxada para entrar o grave. Quer ver? Ó? Vou tirar tudo e puxar aqui, ó. Então é uma maneira de eu puxar a atenção, né? E pum, pá, e daí cai a minha parte mais grave da track. Aqui, se eu não me engano, é o mesmo. E pode ver que ele tá 4 vezes na track. Também eu tenho esse cuidado de não deixar tanto igual todas as viradas, né? Então é legal variar, né? Tu faz um drop diferente do segundo, às vezes tira um instrumento, coloca o outro. Isso vai dando, né, uma progressão interessante para a criação da música de vocês. Agora a gente vai para a parte dos vocais, que nessa track, né, tem vocais de esfera, que não sei se vocês perceberam na hora de ouvir no começo, mas tem umas vozinhas de criança. Ó. Ah, tem esse aqui que é uma loucura, que eu sampleei, fiz um resample, ele vai mexendo com delay. Isso eu gravei, ó, ele vai abrindo e fechando. Eu gravei com a push, abrindo e fechando os knobs, né? E mexendo no som. Aqui embaixo, se eu não me engano, é as criancinhas. Então, essas esferas dão uma riqueza no fundo da track. Bem cortadinho, não embolar, né? Vem um Valhalla aqui, que é um dos meus reverbs favoritos para deixar ele mais profundo, né? E embaixo aqui tem o vocal principal da track, que eu, se eu não me engano, eu achei no desculpa, no Loop Cloud. E o que que eu fiz? Para não ficar enjoado, eu tentei colocar ele nas principais partes aqui e tem umas outras que eu reverti ele, né? Aqui, por exemplo, no começo ele tá revertido, ó. E aqui ele toca normal. Ele toca virado. Tu vê como esse instrumento aqui combina, né? Se eu tirar isso aqui, que é esses ruídos que eu fiz, ó, ele fica seco. Aí com esse ele dá toda uma cauda. E por último aqui, se eu não me engano, vamos ver se tem. Aqui tem um instrumento bem orgânico também para poder fazer o pad do meu break aqui principal, ó. Ah, e daí o que eu fiz aqui para não enjoar tanto? Eu também mudei a oitava do meu vocal. Então, em alguns momentos aqui ele toca mais grave e em outros ele toca mais agudo. Ele tá grave, aqui ele tá agudo. Então, essa variação, né, do instrumento ajuda para que fique uma história menos estática, né? E olha só esse vocal nesse hack de vocal. Vamos tirar tudo que eu coloquei nele aqui, vamos ver a diferença. Vamos voltar a tirar tudo aqui e vamos dar um play. Então, eu usei esse round aqui, que é um reverb da Native Instruments, muito massa. É que ele já dá uma cama. Para quem não conhece esse plugin, eu recomendo, que é o Tantra. Surreal, como é legal esse plugin, como dá para a gente criar algumas variações, né, em efeitos e serve para tudo, cara. Hoje um aluno meu aqui de imersão, que ele gosta do hard techno, ele usou o Tantra
colocar em cima da track inteira. Daí vinha aquele tech, prá, 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 de repente vinha um efeito que pá, 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 e voltava de novo a taquineira. E esse Tantra ele tem os efeitos de stutter, então ele picota, ele transforma totalmente, né, o som que você está utilizando ele. E o que que eu fiz aqui? Eu criei um grupo em cima do Tantra, e daí criei aqui, né, uma chain, onde vai vir o meu sinal original em 0 dB e o meu efeito do Tantra vai vir em -5,2. Se eu tocar só o efeito, vai vir uma coisa granulada, meio que quebrada, ó. Né? E daí só o original عصفور e os dois. عصفور لوي لوي Então, né, essas peripécias, né, que é utilizar a fonte original com uma camada com vocais por trás de fundo, dá uma sensação bem legal. Daí aqui eu usei um track spacer para poder, apesar de que aqui ele não tá funcionando porque eu não coloquei ele pro meu ghost kick, ele tá no kick e aqui eu não tenho kick nesse break. Então, se eu quiser que ele afete realmente, né, esse pump, eu colocaria aqui no meu ghost kick. عصفور لوي لوي Aí, como eu uso no drums, eu adoro esse JJP Vocals, que é da também Waves. Ele é bem interessante para dar mais posicionamento, mais né, profundidade, mais crispidez para os vocais. عصفور لوي لوي Aí eu testei aqui um Waves Tunes, Waves Tune Real Tune. عصفور لوي لوي Tem um micro shift da Sound Toys, esse hack aqui ficou bem doido. عصفور O que que o microshift faz? Ele adiciona chorus, é um tipo de chorus, então ele deixa o vocal mais aéreo, assim, né? E depois eu tenho o sound shifter, é ele que traz o vocal para os semitons para ficar grave. عصفور لوي لوي Vou colocar aqui. يا عصفور Eita, vamos. Então, aqui, ó. لوي Então, eu bochei 12 semitons para não ficar igual, o mesmo vocal a todo momento. Então, tipo, né, o grave e o agudo ali, eu consigo criar um balanço que vai tornar minha track um pouco mais interessante, menos previsível, né, para não ficar tão chato ali ao decorrer da história que a gente está contando, né? E por último, aqui tem um compressor bem conhecido, uma galera curte usar aí, que é o Better Maker, que estava testando ele aqui, eu nunca tinha usado. E né, o compressor vai servir para controlar esses meus picos, já que eu fiz um hack que né, implementou, cresceu o sinal do som, né? Então, o compressor ele vai pegar meus picos mais altos e os mais baixos e ele vai deixar o meu sinal melhor, mais unificado, né? Que esse é o objetivo do compressor, que é pegar os sinais mais silenciosos com sinais de picos mais altos e fazer com que isso traga, né, um sinal mais eh, estável, né, mais retilíneo para a track sem tantas variações de picos. E assim, ó, da track é isso, os canais aqui deu basicamente 60 canais de música, né? Aqui vocês escutaram ela sempre masterizada, já tá como esse computador, finalmente eu tenho um computador que é realmente incrível, eu consigo produzir com o meu rack de master ligado. Claro que eu só utilizo ele direto depois de fazer a mixagem, depois de eu ter a certeza. Então, se eu tirar ele aqui e dar um play aqui no meio, vai vir a música bem mais baixa, né?
Eu tô com 7 dBs aqui, tá? Eu tenho bastante folga, né, na parte master aqui que sobra para eu enviar para o masterizador, né? E se eu ligar aqui a master, vamos puxar. Vou falar um pouquinho do que eu usei aqui na minha master também, né? Eu tenho um equalizador 3 só para cortar. Aqui tá em 30 Hz, poderia botar até 33 aqui, não vai mudar muito. Cortando aqui perto de 16.000, nessa aqui até cortei 20, mas geralmente eu corto aqui até 16, 17 mil Hz na parte aguda. Para essas minhas linhas musicais, eu não acho necessário ter tantos agudos aqui para o final, acaba que até machuca o ouvido, não acho tão interessante. Depois eu tenho um saturador da Plugin Alliance, que eu já usava lá atrás e peguei ele de novo, que ele é muito bom, chama Black Box Analog Design, e ele é bem legal, ele tem monomaker aqui, então eu posso colocar aqui em 120 Hz, e eu tenho a certeza que tudo para baixo daqui tá mono, e eu consigo dar, né, mais esfera aí para, né, deixar mais aberto essa parte da master sem prejudicar a minha monocompatibilidade. Aqui também tem um pouquinho, eu botei um pouco de estéreo, estava em 160 aqui, então o legal desse plugin também, tu tem um mix paralelo aqui e uma saída final de ganho. Eu botei muito pouco aqui, só bem pouquinho mesmo dele. Aí o meu compressor preferido para masterização é o Shadow Hill. Isso aqui tá nos grandes estúdios aí de produtores no mundo inteiro, mas como hardware, né? E a Plugin Alliance tem ele. É um pacote de plugins que eu indico muito, assim, ele é realmente muito bom. E ele é um plugin para masterização, um compressor de masterização. Eu também aprendi a usar ele, né, de uma maneira legal, assim, estou tirando bons resultados nas minhas masters. E depois aqui a gente tem um declipper, que é para a gente controlar esses picos de sobra na minha música. Então eu consigo ter um teto aqui, eu botei menos 1 dB, e a curva do meu Ni aqui é a curva da compressão, né? Então não coloco muito forte, isso garante que os meus picos. Então eu consigo controlar esses picos. Para que serve esse clipper, Yael? Cara, ele vai me ajudar na hora de ouvir no meu limiter final. Eu vou poder, né, subir mais o meu limiter e não vai distorcer minha música. Isso aqui vai segurar os meus picos para que eu tenha mais ganho, né, para o meu instrumento final ali de efeito, que é o meu limiter. E daí eu utilizo, em vez de usar um limiter só e arregaçar, há muitos anos eu já uso esse limiter da Waves. Eu uso ele bem mais leve, 2 dBs, 3 dBs, menos, né? Que eu tô baixando meu threshold, até eu atenuar aqui, no máximo até 3 dBs. Então eu fico muito de olho aqui. Botei no teto aqui menos 0,3, poderia botar menos 0,1 às vezes. E aqui eu vou atenuar até 3, ó. Se eu ver que passou muito, eu baixo um pouquinho para ficar basicamente até aqui assim onde está meu mouse. E daí eu venho com o meu limiter da FabFilter e é ele que eu dei uma esgaçadinha a mais às vezes. No caso aqui eu tô até com menos, né? E eu fico de olho aqui nos meus picos finais da música, né? Aqui eu poderia subir mais, eu posso vir até 4 dB, menos 4 dBs aqui de Gain Reduction. Vamos aumentar aqui para ver como é que fica.
Touch aqui, o ideal ele tá até 4,5, 5,2, que seria, né, a diferença entre o menos 6 dB com nada na master, né, que a gente tinha antes. Então é uma compensação, né, que a gente está utilizando para poder dar mais amplitude na nossa música. E como eu sei que toda essa sequência de plugins tá boa, tá dando certo ou não? Usando os meus meterings, né? Então eu tenho o meter daqui da Waves, que é o WLM, ele vai me dar os LUFs, os meus picos, e eu tenho levels, que é da Master in the Mix, que me trazem uma noção de se eu estou distorcendo muito, se está com problema de estéreo. Então, eu dando play aqui, eu consigo analisar. Posso colocar em mono, galera. Ó, mono, posso filtrar aqui, ó. Só estamos ouvindo o super. Então, 80 Hz. Só aguda agora. Posso ouvir na minha direita, esquerda, mono, estéreo. E aqui o que que é importante, né? Um padrão de mercado, nossos termos short terms aqui de LUFs, o ideal é ficar entre -7 e -8. Em alguns estúdios, né, de masterização, onde tem analógico e tal, tem como chegar em -6, -5 e ainda ter um resultado bom, é possível, mas digitalmente acaba que a música fica muito apertada, muito esmagada se a gente realmente estica demais, né? Então, se eu aumentar o limiter aqui, por exemplo, ele vai ele vai ficar ou menos ou mais LUFs, né? Vamos ver aqui, ó. Eu manteria em -8 ali, ficou legal, com mais 2 só de ganho aqui no meu limiter, já que eu estou utilizando um L3 aqui com mais 3, né? Então, 3 com 2, 5. Aí tem mais o Shadow Hill, o Black Box, e tudo isso vai adicionar harmônicos para minha música, né? Então, vai trazendo ela um pouco mais para cima, né? Então, basicamente, esse é o processo que eu faço para todas as tracks, assim, de masterização, é meio que um meu hack padrão, com instrumentos externos. Eu sempre utilizo também o Spectrum para poder analisar aonde está batendo o meu kick, se tem alguma sobra de frequência. Então, para mim, o Spectrum é uma ferramenta crucial para complementar não apenas o auditivo, mas o visual. Eu acho que, né, observar onde estão os instrumentos, onde são as frequências fundamentais de cada um, ajuda muito para tomar decisões, para poder fazer cortes mais precisos, para poder fazer comparações, ver a nota, né? Eu consigo ver o pico aqui das notas dos instrumentos. Então, se eu solar aqui a bateria, vai vir só a parte da bateria. Ó, tirei o meu kick, caiu, ó. Então, só estou vendo, ó, percussão e baterias. Então, né, um efeito, um audio effects que eu utilizo em todas as minhas produções, na master principalmente, para que eu possa visualizar como que tá, né, a qualidade, né, desses instrumentos, se eles estão sobrando em picos, tal. Então, sempre quando eu estou terminando, eu escuto a música só visualizando o meu Spectrum e, né, depois eu fecho o olho, escuto de novo, só escutando a track. Tem uma técnica da curva de Flashmoon que tu escuta a música num som bem alto e depois vai escutar com ela bem baixinho para, né, o ouvido humano ele entende diferente, né, quando o volume está mais baixo, quando ele está mais alto.
Então é bem importante, né, a gente poder entender de como a música funciona, né, com mais volumes e menos. O ideal é que com menos volume a gente, né, não vai dar atenção tão grande para os graves, para os médios, os agudos, tudo isso tende ao ouvido, né, prestar atenção nisso, né? E quando a gente está com um som muito alto, a parte grave nos toma mais a atenção. Então, escutar baixinho, escutar alto também é um bom exercício para ver se está tudo encaixado, se aquele instrumento que tu está ouvindo bem alto, tu vai conseguir também escutar ele bem baixinho lá, ele vai estar na track, né? Sempre priorizando quais são os principais instrumentos, quais que vão estar, né, um pouco mais um volume mais baixo da track, como essas minhas esferas aqui de fundo. Eu até boto aqui background, back G seria de background, né? Back G, background. E eu faço muito isso, assim, de criar coisas que vão ficar mais baixinho, mais né, profundo dentro da nossa mixagem. Então, galera, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre o projeto? Quero saber se curtiram essa ideia também de ver um pouquinho mais o processo criativo de como, né, a gente cria as tracks, né? Cada um tem um pouquinho o seu jeito peculiar e a gente, né, observando outras pessoas produzindo, isso torna a gente mais hábil a testar mais, a não ter tanto medo de errar e explorar cada vez mais, né? Então, queria saber se vocês têm alguma uma coisa para falar, se vocês têm alguma dúvida, e espero que tenham gostado aí de ver um pouquinho mais aí como eu crio minhas tracks. Podem perguntar ou escrever aí. Cara, é isso, assim, eu tô sempre em constante desenvolvimento, semana que vem vamos se puxar aí pra gente fazer uma live de feedback, quero ouvir novas tracks, então a gente vai para nossa sexta live de feedback e vamos aí trazendo algumas coisas diferentes, eu tenho 15 músicas esse ano, então que eu já assinei, tenho mais 6 aqui que eu tô para assinar, então quero mostrar um pouco mais também desse processo, de outras músicas também. Quem sabe mixar outra track de vocês em breve e manter essa conexão aí, que eu acho bem importante para que, né, vocês conheçam cada vez mais um pouquinho de como funciona a escola, de como que a gente pode contribuir na evolução de cada um. Cada um tem o seu tempo, tem, né, o seu modo de evoluir, de se maturar, eu diria, né? E muito legal aí que vocês estão com essa gana de querer evoluir, né? De querer saber mais sobre produção. Como saber que a minha track tá boa para lançar? Então, primeiro assim, ó, tu tem que estar muito bem satisfeito com a história, parte criativa, né? Com o arranjo bem definido, que é basicamente aqui eu tenho um arranjo extended, né? Um arranjo de uma track para DJ. Então, depois, geralmente a gravadora pede para fazer uma versão rádio. Aí provavelmente eu corto toda essa intro e vou entrar aqui no 41 até o. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui, 3, 4 minutos. Até que assim. Então, isso já seria uma versão mais Spotify, né? Então, primeiro você tem que estar satisfeito com essa parte da criatividade, depois o arranjo, né? Como essa música ela vai contar essa história, se ela não está repetitiva. Um exercício legal é dar uns plays aleatórios em alguns momentos e tu perceber se está igual. Se tu vem aqui, por exemplo. Então, eu dei vários plays e, assim, tem coisas que mudam, né? Então, se a gente dá um play e vai em várias partes e a música, ela tá igual a música inteira, talvez vai faltar um pouquinho de variação, um incremento de um instrumento, talvez lá na frente, para contar uma história que ainda não contou lá no começo, que é não, aquele instrumento especial que vai vir no momento característico da track, que ele não vai se repetir tantas vezes, né? Depois, entender sobre mixagem. Então, aqui, se eu tirar meu hack de master e a gente dá um play.
Vou aumentar tudo para vocês verem a mix, ó. Então, assim, dá um play e tudo tem que estar aqui em -5, -6. Isso é um equilíbrio muito importante para que você tenha, por exemplo, aí você mandou lá para a gravadora, só que você não fez essa técnica, você simplesmente fez ela com os volumes tudo alto, botou um limiter, daí a gravadora aceitou, ela vai falar: ah, manda a track para masterizarmos em -6 dB, 24 bits. Aí tu vai lá e tu tira o teu hack de master e tá tudo clipando. Pô, tu vai ter que fazer novamente todo esse processo de mixagem, que é botar o teu kick em -10, -12 e a track inteira embaixo do teu kick, fazendo sidechain, deixando o kick aparecer, ele sendo o teu sol da tua música, né? A não ser que seja uma linha musical que realmente o baseline é mais importante que o kick. Aí talvez seja um pouquinho diferente esse processo ali de o que que vai aparecer mais, né? Entre o kick e o bass. Então, acertou a mixagem, né? Curtiu a vibe que a história contou, né? Não tá enjoativa, né? Ah, não tem vocal, pô, talvez tipo, eu não boto muito vocal cantado, mas sempre tô procurando uma harmonia vocal, alguma coisa que dê uma esfera, né? Uma sensação de bem-estar, né? Com harmônicos vocais. Então, quem não quer ou não achou um vocal cantado, tenta botar alguma esfera, alguma coisa que traga essa sensação interessante aqui, né? Realmente vocais fazem a diferença na nossa música. Você quer fazer um hit, vai ser quase impossível fazer um hit sem um vocal muito bem entendido, que a galera cante, que a galera se envolva, né? Fazer um hit com música instrumental não é fácil. Aí, cara, aí tem que ser ninja. É meio que eu tento fazer, que é tipo, não tem um vocal assim que vai atrair tanto atenção, é mais cuidar muito dos instrumentos, do groove da track, né, de como ela vai swingar e não ter medo de experimentar ali na pista, né? A gente tem que experimentar que só assim a gente vai sentir a febre. Maioria das vezes a gente não sabe qual a track vai funcionar melhor dentro daquelas que a gente produziu. E como a gente vai saber? Experimentando, não tem outro jeito. Então, nem sempre a melhor track para ti vai ser para o nosso ouvinte, né? Então, isso também é algo muito louco que não tem como prever, né? E cara, tem que trabalhar, velho. Tem que trabalhar, bunda na cadeira, né? Eu acredito que um produtor em alto nível é realmente horas de voo. Tem que saber da técnica, tem que ter o refinamento, tem que ter um estúdio contínuo, mas é muito importante a constância, né? A constância, produzindo sempre, buscando estar em outros estúdios, buscando informações com outros produtores. Tudo isso agrega bastante na evolução de cada um, né? E é isso, galera. Feliz por vocês estarem até agora aí comigo. Bora se puxar que eu quero ouvir música de vocês semana que vem pra gente fazer uma live de feedback aí bacana. Uhum. Então, o Tech House, cara, eu saí do Tech House porque mudou muito, né? Produzi Tech House até 2019, praticamente, com o Hipocon, né? E assim, veio aquela onda muito seca, assim, só com groove e tal, e os Tech House que eu gostava de fazer tinha bem mais harmônico, tinha mais instrumentos, tinha mais synths, né? E eu sinto que está voltando agora, eu já ouvi vários é, Tech House ali que já tá voltando essa parte mais musical e harmônica, né? Então é bem importante. Mas, cara, o Tech House é um som relativamente mais simples ali, né? Progressive House ele é mais profundo, ele é mais, né? Tipo, não tem mais efeitos, né? Tech House é mais sequinho, assim, né? Não vai precisar colocar tanto reverb, tanta coisa assim. Então, isso também é uma coisa que é legal de estudar, assim, escutando outras tracks, né? E o Tech House, pô, ele pede um vocal ali, né? Ele pede alguma coisa para a gente trabalhar. Na track de Tech House sem vocal é difícil de fazer. O progressivo não, às vezes consegue fazer uma track legal só com progressões harmônicas, com histórias, né? E bons timbres escolhidos. né? Eu sou exemplo disso. Eu fui no set do Guy J no Surreal, só track bomba quase nada com vocal, muito pouco, assim, mais um ou outro vocal harmônico. E, porra, o cara mantém a pista num hype pra cima, todo mundo lá conectado, né? Então é muito também dessa condução, da construção de set aí entre o feeling de DJ, né? Mas cada um vai buscar, né, a sua especialidade,
vai buscar criar algo diferenciado, porque não adianta fazer mais do mesmo, né? A gente balançar aí uma árvore, vai cair um monte de DJ, mas artistas que estão focados em buscar algo diferenciado já diminui bastante, né? Então é isso que eu proponho para vocês, cara, para buscarem serem diferenciados, não aceitarem o timbre primeiro que achou ali, já vou colocar, não, duplica, tenta o outro, tenta o terceiro, aí coloca um com o outro, toca oitava, né? Deixa esse timbre com mais harmônicos, mais rico, né? Com médio grave, com agudo. Então tem timbres aí de estilos musicais que os caras fazem 4 camadas para criar um timbre, né? Um timbre forte. Às vezes tem instrumentos harmônicos lá, um violino junto com síntese. Então, né, tudo isso é válido. Música eletrônica é explorar, né? É estar disposto a testar, para achar aquilo que normalmente a gente não vai achar tão fácil, né? É, isso mesmo. Isso. E não copiar, né? A gente não vai copiar, a gente vai realmente utilizar como inspiração para criar músicas que têm aquela lembrança, que trazem aquela vibe, né? Você acha melhor começar a tocar em pista para ter noção como eu quero? Com certeza, cara. É assim, e o próprio estar na pista ouvindo outras músicas vai te inspirar, né? Eu voltei maluquinho desse show do Guy J, com várias ideias na cabeça. Então, né, quando a gente está encarnado em produzir, em querer evoluir, né, tá na rua, escutar outras músicas, tá na pista também traz muitas inspirações, né? E realmente, cara, se você tem um amigo que toca, e você sente que a música tá ok, cara, manda ele testar. De repente é um brother que tá abrindo ali a casa, e de repente ele toca antes de começar a mesma festa, só para ver se tá batendo. Claro que uma festa vazia, a música tocando é bem diferente da mesma música tocando com o clube cheio, né? Por causa de reverberação, por causa, né, da amplitude da pista vazia. Vai tocar um pouco diferente, mas a gente consegue, mas já sentir a música. Então, escutar em diferentes monitorações, é no carro, é no fone, é no iPhone, é no celular. Bateu bem no celular, tá ouvindo o kick bass no celular, já é um ótimo indício de que ela vai estar batendo mais clara ali nas outras monitorações, né? E é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês. Espero vê-los com música semana que vem, para que a gente possa aí trocar mais experiências e fazer com que vocês estejam aí em constante evolução. Massa? Pô, entrou o parceiro agora, parceiro. Já terminamos a live agora. Mas o bom de tudo é que ela tá gravada e amanhã, entre amanhã e próximo dia, a gente vai subir ela no YouTube para vocês quiserem rever esse processo, se quiserem conferir de novo, né, como foi. Eu vou soltar o último play aqui na track para a gente fechar a live. Quem quiser ir saindo aí, fique à vontade. Quem quiser escutar mais uma vez, fique à vontade. Beleza? Uma boa noite a todos e play!
Ih, vamos que vamos. Valeu, galera. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Fui!